Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT do Parque Gigante da Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Eu vou te pedir como sempre, deixa o like que é importantíssimo, o compartilhamento com os teus grupos de WhatsApp, com os teus parceiros colorados nas tuas redes sociais, importantíssimo, né, esse movimento. E também vou te pedir para tu ficar comigo até o final do vídeo e quando tu te inscrever no canal, velho, já ativa a notificação, o sininho do lado do inscrever-se, bota todas, porque daí tanto as postagens quanto os conteúdos em vídeo estouram no teu celular quando eu postar por aqui, beleza? Não te esquece do Intervenção, tá? Todos os dias, das 8 às 9 horas e 30 minutos. A gente tem um papo marcado sobre os bastidores do Inter, informação, análise, também muito debate a respeito do momento do Colorado, beleza? Gente, antes de tudo eu quero falar sobre essa questão envolvendo a justiça e o bloqueio, né, de alguns valores do Internacional por conta da dívida que ele tem com o empresário do Carlos Palacios, tá? O que me foi dito? Que o Internacional tenta um efeito suspensivo em cima desse bloqueio de contas e que, sim, tentaram, né? Cheguei a ler até mesmo a inicial e também tudo que foi acordado dentro do processo contra do empresário do Carlos Palacios contra o Inter. E o Inter, sim, colocou alguns valores e tipo penhoras para o empresário saber que este valor que ele está cobrando iria para o seu bolso. O que me disseram no jurídico do Inter? Que é normal isso acontecer. O que é o problema, né, velho? Mostra o problema de administração, mostra o problema financeiro, mostra que a gente arrecada e nada de matar dívida ou até mesmo ficar com nova credibilidade de mercado. E aí aqui a gente tem vários offs, né, de pessoas da direção falando que o Inter ainda está buscando uma credibilidade de mercado e esse é um dos motivos que faz com que o Inter também não anuncie reforços, porque na hora da pomada, na hora do vamos ver, quando é para assinar ou quando é para fazer o Pix, as coisas batem, né, no problema financeiro. Então esse para mim é o maior dos problemas. A gente precisar de reforços, a gente não ter credibilidade de mercado e a gente não conseguir fazer o Pix na hora que precisa. E claro, né, a vergonha que o Internacional passa a partir do não pagamento de suas dívidas. O Inter chegou a não pagar 30 mil dólares para o Lisieiro, né? Vamos lá, vamos falar sério. Cara, 30 mil dólares é nada no contexto do Inter, né? Sem contar que o Inter faz na gestão Barcelos, das 5 maiores vendas da história do Inter, 4 são na gestão Barcelos. O Yuri Alberto, o Gabriel Carvalho, o Maurício e o Ricardo Matias. Ele só perde na história para o Oscar, ou melhor, só o Oscar é incluído dentro desse top 5. Mais o dinheiro da Liga Forte, mais as arrecadações de sócios. Então vamos lá, está sendo mal administrado o dinheiro. Alguma coisa está acontecendo, porque está sendo mal administrado o dinheiro. Então o Inter precisa logo vir a público e explicar isso, inclusive. O senhor Giovanni Zanardo, o diretor financeiro, o executivo, o presidente Alessandro Barcelos, quando voltar da Europa. O Inter não pode ficar passando vergonha de tempo em tempo no mercado por conta da justiça e por conta de não honrar com os seus compromissos. Cara, assim, eu quero falar com vocês agora sobre o Alejandro e sobre o Félix Torres. Ontem à noite, uma notícia do Globo Esporte de São Paulo falou sobre as últimas questões envolvendo a negociação entre o equatoriano e o Internacional. Eu conversei com algumas pessoas próximas do negócio, tá? E que
está sim cada vez mais avançado. O Corinthians não vai usar este jogador. O Fabinho, inclusive, que era executivo de lá, sabe disso e está tentando pegar e convencer, não apenas da questão da grana e dos valores das transações, mas também convencer o Corinthians e convencer o jogador de que ele vai acertar as bases, não só salariais, mas da dívida que o Corinthians tem com ele. Vai ser tudo pago, mesmo que o Corinthians queira daqui a pouco parcelar. O que me disseram é que existe uma dívida de quase 2,5 milhões de reais, tá? São alguns $1.000 que o Corinthians tem com ele por conta de luvas. E que o Corinthians não queria pagar isso. Já falamos sobre isso aqui em outros conteúdos. Só que agora o Corinthians demonstra interesse em pagar, mas parcelado, esses 2 milhões de reais. E o Inter tenta convencer o jogador de aceitar porque é bom pro Inter, é bom para o Corinthians, é bom para ele. Ele vai jogar aqui, ele vai ser o substituto do Vitão, basicamente. Não acredito que ele fique no banco de reservas, principalmente porque os zagueiros que a gente tem para disputar com ele são inferiores. É um jogador mal ou bem de seleção equatoriana, então acredito que a gente não vai ter problemas de anunciar nos próximos dias o Félix Torres neste encaminhamento de salário, encaminhamento de modelo de negócio, o empréstimo com opção de compra agora ao final da temporada e também o convencimento do Fabinho para com o jogador. Ontem, no Intervenção, a gente conseguiu a palavra do Moisés sobre Alejandro. E eu quero alguns bastidores, eu quero te contar alguns bastidores sobre isso, mas primeiro eu vou te colocar a palavra do próprio Moisés, que está lá no CSKA, conhece o Alejandro e conviveu com ele ao longo aí do 2024, 2025, em que ele passou lá na Rússia. Te liga. É um prazer estar falando com você, você que admiro muito como pessoa, como atleta, nem preciso falar, dispensa comentários. Multicampeão pelo nosso Colorado. Sobre o Alejandro, atleta, é um ótimo jogador, é um jogador que eu tenho uma boa relação também. As características do Alejandro eu acho que favorece muito o time do Internacional, porque é um jogador que não tem uma estatura muito alta, mas tem um salto muito bom, um atleta que cabeceia muito bem, entende também do jogo, tem um refino técnico muito bom. E vocês viram, no ano de 2024, pela equipe do Vitória, que foi o artilheiro do campeonato junto com o Uri Alberto, e foi eleito o melhor gol no Campeonato Brasileiro e também concorreu agora pelo Puskás, a gente estava na torcida por ele, nossa turma aqui de CSKA, os brasileiros estavam na torcida por ele, votou por ele, mas felizmente não conseguiu. Então, com certeza, um atleta, se for para o Internacional, vai agregar muito. É um atleta que está com muita fome também de poder voltar a marcar muitos gols, como ele fez no Bragantino, no próprio Atlético Mineiro, quando ele surgiu da base, e no Vitória. Então, se ele for para o Internacional, acho que vai dar muito certo. Vai se adaptar bem aí na cidade, enfim. Então, é isso aí. Valeu? Bom, gurizada, o seguinte, o Alejandro estaria no Brasil. Ele postou há pouco, ou nos últimos dias, nas últimas horas, um story de que ele está num voo que era um voo brasileiro e que duraria algo na casa das 4 horas de duração. Não estou dizendo que ele vem a Porto Alegre, não estou dizendo que ele é do Inter, nem nada, tá? A única questão é que eu quero contar alguns bastidores dessa conversa com o Moisés. Bolívar, obviamente, conhece o Moisés, tem relação com ele, por conta do Inter, e por conta das questões aí de várias vezes que eles se encontraram. O Bolívar, por ser ídolo do clube, por estar no vestiário, por estar com os jogadores e tudo mais, pediu para o Moisés, tu pode falar do jogador? E o Moisés disse o seguinte, cara, eu posso falar do jogador sem problema nenhum, mas eu preciso perguntar para ele se tá tudo bem, se ele permite que eu faça isso, se daqui a pouco eu não vou complicar alguma eventual negociação e tal. A partir da conversa do Moisés com o Alejandro, o Moisés fala isso tudo que tu viu no vídeo. A minha leitura, cara, primeiro, tem negócio.
Se não tivesse negócio, ele não falaria do Alejandro e muito menos ele teria a autorização do Alejandro para falar. Ou seja, tem negócio e o Alejandro quer deixar o CSKA, porque não iam falar, não, é o nosso Inter, ele pode contribuir e tudo mais, se não fosse nesse sentido. Quando o Moisés pede pro Alejandro, olha, posso falar de ti pro Inter, ele deixa muito claro de que ele quer voltar para o Brasil, né? Quer sair da Rússia. Eles ficam agora mais ou menos até março sem jogos por conta do frio, por conta da neve. Lá faz menos 40, menos 50 fácil, né? Em diversos momentos da temporada agora de verão aqui no Brasil. Então, por isso também ele estaria, né, nessa questão envolvendo aí os traslados de avião e aproveitando os seus momentos com a família. Então, assim, me deixa muito claro nesse vídeo do Moisés que o jogador não quer ficar na Rússia, que o jogador não quer deixar a oportunidade, né, de jogar no Inter, e ao mesmo tempo bate com as informações que eu tenho em cima do negócio, de que ele já teria acertado bases salariais com o Inter e que o CSKA agora está quase convencido para ser, né, o cara que vai ceder o jogador de empréstimo com opção de compra ao final da temporada. O que tu acha disso tudo? Félix Torres, Alejandro, tá na expectativa, acha que são bons reforços, principalmente no modelo, né, empréstimo, naquele quesito financeiro que eu falei para vocês no início do conteúdo, e essa vergonha em mais uma da gestão do presidente Alessandro Barcelos? Coloca nos comentários aqui, eu quero te ouvir, quero trocar uma ideia ao longo de todo dia contigo e principalmente levar até pros guris, né, pro Bolívar, pro Alê, pro Glauco, pro Brião, pra gente poder debater mais sobre isso hoje à noite no Intervenção. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.